todos que vieram de outros lugares, que vieram de Porto Alegre, meus amigos, pessoas que eu não conheço, que estão aqui, vieram brindar essa noite com a gente. E a gente não pode deixar de falar e de reviver um pouco essa história do Teatro de Arena, que acredito que muitos saibam muito, saibam mais ou menos, saibam por cima, mas que existe essa questão do Teatro de Arena com o Brasil, com a época da ditadura, com a época da repressão militar. E esse lugar aqui foi um porto seguro, e um porto seguro criativo, e um porto seguro que acredito que tenha se expandido pelo Brasil, e as pessoas que construíram isso aqui, a gente sempre convida que venham, e a gente mantém uma relação muito próxima. Desde que eu entrei aqui, sempre tentei manter uma relação próxima das pessoas que construíram esse espaço, e hoje eu convidei novamente eles para virem aqui, e eu peço que vieram dois fundadores, o Milton Braga, que também é o nosso presidente da Associação dos Artistas, dos Amigos do Teatro de Arena, e o Zezo Vargas. Zezo, onde é que está? Consigo ver essa luz aqui? Foi embora. O Zezo não vai embora. E eu peço que vocês venham aqui ao palco, por favor, contem para nós um pouquinho. Eu também não vou ficar falando se eles estão aqui, né? Então, que eles falem pra gente rapidamente. Ligeirinho, porque a gente já está um pouco cansado. Mas é importante que a gente relembre isso e que a gente conheça essas pessoas mais perto, né? Então, por favor, meninos. Bom, eu primeiro quero parabenizar o pessoal do Ceará. Teatro de Arena é isso. A Arena tem vários segmentos, inclusive o teatro de opressão, os oprimidos. Então aqui nesse palco se podia dizer alguma coisa, não muito, porque também éramos oprimidos. Também nos invadiam para não deixarmos usar a nossa arma, que era a palavra, na época da ditadura. A minha chegada no Teatro de Arena é interessante. Eu tinha 18 anos de idade, fui fazer a inspeção de saúde para o Exército. Naquela época você fazia a inspeção de saúde, ficava-se nu e assoprava a mão e o médico olhava, não sei para quem, não entendi até hoje. Nunca consegui entender. Aí depois de fazer essa inspeção de saúde, tinha um tenente, um pouco mais baixo que eu, tinha uma bolota, não sei o que era. Aí ele só passa para cá. Demos os 13 cada vez. Tudo tá lá. Aí lá começou, primeiro lá o tenente disse assim, trabalha? Não, estuda. E eu comecei a me preocupar, porque eu não estudava, não trabalhava. Eu digo, o que eu vou dizer? E o Câncio, que eram os fundadores com o Braga, mais o Braga, no Teatro de Arena, o Câncio, meu irmão, falava no Teatro de Arena. Eu digo, pai, não vou falar com o pai. Eu trabalho no Teatro de Arena. E foi, tu trabalho, estuda, chegar minha vez, me entusiasmei. Ficaram parando na frente, estuda, não, trabalha, sim, aonde? Teatro de Arena, pá! Comunista, vagabundo! Passei 2 dias e 2 noites na PE, um buraco lá, eu digo, mas o que é isso que eu fiz? Aí eu sabia o que era o Teatro de Arena. Eu vou procurar para saber. Aí fui pro Câncio, vem cá, o que é o Teatro de Arena? Então, tu vai lá, tal, o Teatro de Arena. Lógico, aqui estava arrumando. E eu comecei. Bom, meu serviço no Teatro de Arena era vender ingresso na Rua da Praia. Fugido de porcelana, Renato Pereira. Vendia ingresso, vendia festa. O pessoal, quando falava no Teatro de Arena, o pessoal fugia. Tinha medo. E daí depois o Jair me convidou para fazer a Rui de Brecht. Aí eu fui conhecer Brecht.
ali atrás, numa ruazinha ali atrás, tinha uma livraria ali, Sebos. Estou falando muito, né? Não. Eu já pedi para ela me cortar, porque quando começa eu vou embalando. Aí fui ali, eu disse, olhei para essa, ia ser, né? Então, isso foi o resto, saímos. Com o meu sobrinho, filho do Câncer, está aqui, que também fez a Arthur Lee. O cara é fantástico, tipo a fala do Arthur Lee, maravilhoso. Ele parava aqui, ficava aqui na janela, ele só tinha que dizer para eles chegarem. Tu acredita que o cara esqueceu? Mas era um baita ator. Aí, era ele. Só na estreia, esqueceu. Já? Aí o Miguelzinho disse, vem cá, não tem que dizer, você não está vendo? O Arthur, olha os atores. O Ney do Kloss, hoje literário, poeta. Foi bom até esse caminho, foi ótimo. O Luiz de Miranda, um dos maiores poetas, ficava no Prêmio Nobel. Ah, vou deixar para ti. Agora tá. Vai saber lembrar mais alguma coisa? Não, eu sabia já dessa história do Celso, mas é a primeira vez que eu escuto o relato ao vivo da coisa. Mas na verdade é compatível. Com que ano era isso? Em 68. 68 70. Ah? Foi em 71. Não, 68 foi quando eu... 71. Não, 68 quando eu fui fazer a exposição. Não, realmente eu acho que é compatível a história do Celso com a fama que a Arena acabou adquirindo, mas na verdade o essencial da história, vocês praticamente sabem, a Arena nasceu o sonho preto do grupo, pequeno grupo de teatro, fundado aqui em Porto Alegre, na metade dos anos 60, e principalmente do sonho de uma pessoa que era o líder do grupo, que era o Jair Andrade, e que dirigia o grupo e que descobriu por acaso isso aqui e conseguiu entusiasmar o nosso grupo. Eram 5 pessoas apenas do GDI na época, mas irradiando a ideia para outras pessoas, principalmente para a gurizada do DCE da URGS, do Centro Acadêmico Franklin Delano Roosevelt, do Centro Acadêmico dos alunos da filosofia da URGS, pessoal da arquitetura bastante, alguns da economia, enfim, o movimento estudantil e também o pessoal da PUC foi quem ajudou, permitiu que a gente construísse o Arena como uma casa de teatro para ser um palco de resistência, que é o título do livro do Rafael Guimarães. A estreia, para mim, eu não vou falar muito, realmente, para mim, o grande sentido, o grande significado do Arena estava expresso na peça que inaugurou o teatro, O Santo Inquérito, do Dias Gomes, um dos textos mais bonitos que eu já li em língua portuguesa. O Dias Gomes tem uma habilidade fantástica na criação dos diálogos e consegue sintetizar na Branca Dias, para quem conhece o texto, uma jovem filha de um usineiro de Alagoas, uma história real, 1770, 80, que é condenada pela Inquisição exatamente pela maneira sincera e singela com que ela dizia as coisas nas quais ela acreditava, né? E tudo que ela dizia com verdade, com sinceridade, com pureza, foi usado contra ela para condená-la num tribunal da Inquisição. E o
Dias Gomes traduz isso de uma maneira muito correta, inclusive a questão da omissão, que é algo extremamente complicado, lidando com as emoções, com as contradições internas inerentes a cada ser humano, que é a figura do pai dela, que não consegue ter a mesma clareza de visão que ela tem e procura salvar um pouco dos seus bens, enfim. Que faz, em outubro de 1967, uma denúncia muito forte, muito tendente ao que estava acontecendo no Brasil e que iria piorar depois. Iria piorar depois, não tinha chegado 68 ainda. E, felizmente, naqueles primeiros anos, a gente conseguiu manter a casa e fazer com que ela se transformasse efetivamente num ponto de encontro de quem amava a arte e a liberdade. Foi isso que a gente conseguiu fazer naquele momento. O teatro, você sabe, já teve fechado muitos anos até ser assumido depois. E ele foi sufocado financeiramente. Foi sufocado financeiramente na medida em que a ditadura usava desses meios. Não tinha nada de concreto para acusar o grupo do Arena, mas podia-se impedir, proibir uma peça que já estava com 3 semanas de ingressos vendidos, com cheques tratados na rua, e fazendo com que esses recursos não entrassem e sufocassem. Então, e aí vai ter várias fases até ser assumido pelo governo do Estado e permanecer até hoje, para vocês escutarem essas belas histórias como a que nos foi contada agora pelo Denis. É isso. O Arena, no seu formato de arena, é o único teatro que nós temos nesse formato no Rio Grande do Sul. Então, era para ter um reconhecimento dessa importância, desse status, vamos dizer, do teatro de arena para a nossa sociedade. Hoje mesmo a gente assistiu uma maravilha. Sim, um espetáculo maravilhoso. Lindo, 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 né? Então eu acho assim, cabe às autoridades também se manifestarem, não só a classe teatral. A classe teatral, ela faz a sua reverência, vamos dizer, ao teatro de arena, porque sabe da importância. Agora, deveria ter outros segmentos da nossa sociedade aqui presentes. Então, eu sinto falta. Eu também sinto. Então, na realidade, essa pergunta seria aqui para nós fecharmos o nosso bate-papo de agora. E tu já respondeu, então, né? Que a mensagem que você gostaria de deixar para o teatro de arena nesse dia tão especial é que todo mundo, que a parte política, que a parte da sociedade se envolvesse mais em relação a esse espaço, a esse centro de cultura tão importante que deu base para tantos outros que vieram depois. E eu acho assim, ó, a classe estudantil, que antes tanto vinha aqui, os centros acadêmicos, os diretórios acadêmicos, economia, arquitetura, comunicação, que vinham, a gente não vê mais isso presente. Então eu acho que deveriam se sensibilizar e vir ao Teatro de Arena pelo menos uma vez para conhecer. Pô, muito obrigado, Genice Dias Ramos, a nossa querida jornalista que deu esse depoimento tão sincero e verdadeiro, né? Porque afinal de contas tu passou por tudo isso que tu comentou. Então, assim, ó, quem sabe esse material que a gente está registrando agora não seja um estímulo e um fomento para que a gente possa chegar nesse lugar. Acho ótimo, sim. Muito obrigado, então, Genice, tá? Fica com Deus. Para nós fecharmos, João Menini, e a mensagem assim que a gente deixa, que tu gostaria de deixar? Eu queria dizer para todo mundo, né, a quem interessar possa, que a arte é uma função que a sociedade tem que cada vez mais trabalhar no cotidiano. Não é possível mais o ser humano achar que tem uma sociedade que se desenvolve economicamente e se seus valores subjetivos, se todos esses valores da gente não for junto com isso.
né? E quem mais melhor para expressar isso do que a arte, né? Do que o teatro, do que a literatura, né? Portanto, que os governantes nossos tenham essa sensibilidade e não só nos procurem em época de eleição, né? E que o Estado brasileiro se dê conta dessas coisas e transforme a arte e a cultura numa coisa do dia a dia, não um evento, outro evento e outro evento, não. Hamilton, eu gostaria que tu deixasse para nós, então, a tua mensagem, tudo que tu falou já é uma super mensagem, mas a mensagem de hoje, aniversário de 46 anos, o que tu quer dizer assim pra gente? Eu quero dizer que o Arena foi uma ideia juvenil, muito bonita, muito generosa, muito forte na época, nós tínhamos 20 e poucos anos, não é? E empregamos todo o nosso vigor da época na construção desse espaço, que está aí completando 46 anos de dedicação à arte teatral e ao aperfeiçoamento da qualidade do teatro que se faz em Porto Alegre, que já é muito bom, há muitos anos é muito bom. Exatamente, foi um prazer enorme, assim, o Teatro de Arena abriu as portas pra gente com a maior gentileza, com o maior carinho, e estar aqui dentro desse evento de 46 anos, então só retribui o nosso carinho, também a nossa gentileza com o próprio teatro, que nos recebeu, nos acolheu de forma incrível, e sem falar que eu sou do Ceará, mas o Teatro de Arena é uma referência. A gente chega em Porto Alegre, as pessoas falam que tem que conhecer esse teatro, que esse teatro tem uma história, esse teatro representa muito para a cidade, e estar em cartaz nesse teatro significa fazer história. Zé, fala assim, eu gostaria de saber então a mensagem, sabe, que tu gostaria, tu já deixou todas as mensagens, mas o que tu quer deixar assim, tipo assim, atirar aquela sementinha para que nos próximos 46 anos ela esteja uma árvore? Olha, a mensagem que eu posso deixar para o pessoal, entendeu? Jamais fujam da sua forma de pensar, do seu idealismo. Tu pode até estar errado para os outros, mas o que tu sente, a forma de pensar, a tua capacidade de pensar, a tua sensibilidade é que te faz ir mais além, entendeu? Teatro é tudo de bom, cara. Teatro é uma coisa fantástica. O teatro te dá tudo. A cultura do teatro, tu aprende muito dentro do teatro. Tu não precisa ser ator para estar num palco. O que tu precisa para estar no palco é pensar. Tu pode pensar diferente do outro ali, mas tu tem que pensar. Pensa. Seja tu mesmo. Vai chegar sempre em algum lugar, naquilo que tu imagina. E não faça nada por dinheiro. Faça por satisfação. Dinheiro é uma consequência. Dinheiro simplesmente ele vem. Tudo que tu faz com emoção, com sensibilidade, com vontade, o resultado sempre vem. Causa e consequência. Sempre. Grande Zé. Obrigado, Zé Vargas. Tá? Muito obrigado mesmo, cara. Fica com Deus. Eu gostaria de relatar uma coisa, estou com uma certa tristeza, porque eu sou freiriano também, né? Gosto do Paulo Freire. Sim. E o Paulo Freire sempre diz que o grande desejo do mestre, o grande mestre, o desejo dele é de ser superado. E o que eu lamento é que o Arena nunca tenha sido superado, né? Infelizmente, né? Com tantos teatros, com tantos locais assim, mas com esse registro, com essa marca, com essa competência no trabalho, enfim, na forma como se engaja nos temas principais e fundamentais da sociedade e do homem, né? Do homem com seus temas mais importantes, o Arena nunca foi superado, né? Por um lado é uma pena, por outro nós só podemos ficar felizes porque ainda temos o Arena. Olha só, a direção de agora, a Marlise Damin é uma pessoa espetacular, é uma minha amiga, minha grande amiga, minha conterrânea lá de Gravataí. Leva esse teatro como se fosse um filho dela. E os diretores do teatro eu conheci anteriormente a Marlise, que foi a Viviane Gilberto, e talvez até pela própria estrutura, pela própria essência do Arena, as pessoas que quando vêm para cá, elas entram com uma força, e são pessoas jovens que nem viram tudo como quanto tu vistes, mas a coisa ela pega de uma forma assim que é visceral, né? É uma coisa muito e o teatro legal. Precisa disso mesmo, né? Eu acho. E ela é a pessoa talhada e não
Não que não pudesse ser outra, mas que bom que é ela. Claro, e certamente, que bom que certamente ela, após né? ela, vira outra com a mesma garra. Claro, o Arena merece, Isto e muito mais do que isso. Muito obrigado, Walter Um abraço Amaral, para vocês Felicidade também. Felicidade para ti, tá, cara? Tá bem, grande Tudo de abraço. bom.